torto. Oi, gente, como é que vocês estão? Ai, tô numa preguiça, meninas. Vai tendo que trabalhar, né? Porque não pode parar. Assim, esse vídeo eu acho que era um dos que eu deveria ter feito assim de primeiro no canal e nunca fiz. Mas de tanto vocês perguntarem e eu dei uma olhadinha na minha lista finalmente, porque eu tenho uma lista de vídeos e eu parei de uma ideia e comecei a olhar na lista, eu vim finalmente dizer pra vocês quanto eu gastei para ir morar sozinha, para talvez ajudar quem está pesquisando para ir morar sozinha, quem quer ir morar sozinha, ter uma ideia, e aí eu vou colocar todos os valores, eu vou colocar tudo aqui para vocês, principalmente para vocês terem uma noção de como precisa se organizar, de quanto você precisa ter aí de reserva. Vou começar fazendo uma recapitulação. Eu tô morando sozinha faz exatamente 2 anos. Quem já conhece, quem já me segue, sabe bem que eu tô agora num apartamento e essa em 2 anos já é a minha terceira casa, porque tive problema na primeira e na segunda, depois de um ano, também tive um probleminha. Mas isso é papo para um outro vídeo, vamos falar de valores. Quando eu decidi sair da casa dos meus pais, eu não tinha dinheiro guardado. O sonho sempre existiu, então eu falo disso de sair da casa dos meus pais tem mais ou menos uns 4 anos. Mas quando eu decidi, falei que ia, em um mês eu tava fora de casa. Para começar, eu não tinha um dinheiro guardado, assim, muita grana guardada. Eu tinha uma reserva baixinha ali, eu não tinha muita dívida, ajudava os meus pais, com certeza. Mas aí, o que eu fui buscar? Quando eu decidi começar a olhar casas, eu tinha um teto, que era R$ 1.000. R$ 1.000 era o que eu imaginava que eu conseguiria pagar de aluguel. Mas eu não tinha o dinheiro do calção, então se eu fosse numa casa por imobiliária, geralmente eles pedem 3 calções, então R$ 3.000. Eu não tinha esse dinheiro, tanto porque eu não tinha móveis, então eu precisava ter um dinheirinho para comprar pelo menos a geladeira. Então eu fui atrás de uma plataforma, que é o Quinto Andar, que eles geralmente eles aprovam por outros meios, que não só o calção. Então eu fui em busca da casa, olhei a casa, gostei, era uma casa novinha, não escolhi um bom bairro, e aí quem me segue já sabe que assim, foi um bairro caótico, tinha festas na rua e eu tenho problema com barulho, mas assim, eu tenho problema com barulho, todo mundo, as pessoas querem descansar, né? Enfim. O Quinto Andar, ele oferece um meio lá, se você não quiser pagar o calção, que é, ou você tem um fiador, que é uma pessoa que assina os documentos com você, ou você paga um seguro-fiança. Esse seguro-fiança depende da casa, são valores diferentes. Então, assim, o meu seguro-fiança, eu nem lembro especificamente, mas na época tinha ficado 400 e pouco. Só que isso é diluído, você pode diluir junto com o aluguel. Só que todo ano você tem que pagar. Então, meio que entra junto do aluguel. Se o meu aluguel era R$ 800, eu tinha que diluir os 400 e alguma coisa em 12 meses. E aí daria um pouquinho a mais por mês. Eu pagava nessa primeira casinha, numa casa de 30 metros quadrados, aqui na cidade que eu moro em Osasco, eu pagava R$ 930, já com seguro fiança, para uma casa de 30 metros quadrados. Uma casa que na época me falaram que tinha garagem, mas a casa não tem garagem. E uma casa que era assim muito pequena. Por exemplo, o quarto, eu tinha certeza que se eu tivesse cama de casal e o guarda-roupa que eu tenho, que é esse que vocês estão olhando, não teria condições, não caberia. Então eu saí da casa dos meus pais com uma cama de solteira e esse guarda-roupa. E aí coube. E a minha mesinha de trabalho, que não é essa, que era outra na época. Na sala não cabia um sofá e a sala era meio cozinha. Aí tinha uma lavanderia e um banheiro. Era uma casa muito pequena, muito, muito pequena. E o problema, com certeza, era o barulho da rua. Mas para vocês terem noção, quando eu me mudei da casa dos meus pais, eu saí com uma cama de solteiro, esse guarda-roupa, a televisão do meu quarto que eu tinha e a minha bicicleta. Nada mais. Eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira, eu não tinha máquina de lavar. Era isso que eu tinha, gente. Um sonho e uma cama de solteiro. E fui. No dia que eu fui fazer minha mudança, que eu fiz minha mudança pela plataforma. Eu vou lembrar e vou botar o nome aqui, mas é uma plataforma que você aluga de carro. Então,
No mesmo dia que eu fiz a mudança, eu aproveitei o rapaz que estava fazendo a minha mudança da casa dos meus pais e já passei no lugar que eu comprei a geladeira, porque eu comprei uma geladeira usada por R$ 1.100. É a geladeira que eu tenho até agora, geladeira em perfeito estado. Tive muita sorte, geladeira muito boa. Então, R$ 1.100 eu paguei no dia da mudança. Então, o mesmo caminhão que fez minha mudança passou por essa rua, pegamos a geladeira e fomos para essa minha casinha de 30 metros quadrados. Eu passei muito sufoco nessa casa, não só pelo barulho da rua, mas, gente, eu cozinhava literalmente no chão com uma panela que meu cunhado tinha me dado, uma panela elétrica, porque não tinha fogão. E aí eu cozinhava tudo ali, eu fazia, então eu vivia de frango, brócolis, creme de milho e arroz, que não dava para fazer outras coisas. Lavar roupa, eu juntava as roupas e ia lavar na minha mãe. Então, toda semana eu estava indo na minha mãe para lavar as roupas na máquina. Podia ter me planejado melhor? Sim. Podia ter feito as coisas com mais calma? Sim. Mas às vezes eu faço as coisas um pouco no impulso, porque senão eu não faço. Se eu penso demais, eu não faço. Então, como era um plano, fui lá e fiz. Me ferrei muito nessa casa, sim. Minha vontade era voltar para casa, sim. Não paguei montador de móveis, meu cunhado que montou o guarda-roupa, mas ele não é um montador de móveis, ele estava ali me ajudando, então o guarda-roupa também não ficou no bom estado. Enfim, com uma semana eu queria sair dessa casa. Eu falei, eu vou procurar outra, eu vou achar outra casinha melhor pra mim, eu não vou desistir. Porque eu sei que é difícil no começo morar sozinha. Gente, eu passei 3 meses assim chorando, chorando, chorando. Muito, querendo voltar pra casa da minha mãe, dos meus pais. E aí nessa procura por outra casa, eu achei uma casa melhor, só que aí uma casa que tinha que dar 3 calções. E também a casa era mais cara. Mas era num bairro melhor, a casa era melhor, novinha, tudo bonitinho, não ia precisar de nada e tinha garagem, garagem coberta. Fui para essa casa. Então, com 2 meses eu saí dessa primeira casa e fui para outra. Então, meu aluguel, que era R$ 930, eu fui pagar R$ 1.200 nessa nova casinha. Uma casinha também de 30 metros, um pouquinho maior, acho que 33 metros. E aí era um cômodo só, assim, tipo um conceito aberto. Eu pedi para ele fazer uma parede para dividir a cozinha do quarto, com um tamanho legal, assim, e tal. Mas era uma casa ainda muito pequena, mas para mim, gente, tava ótimo. Só que aí eu tive que dar 3 calções, ou seja, R$ 3.600. Eu tinha esse dinheiro guardado? Não, eu não tinha. Então eu tive que fazer uns remanejamentos ali, deixar de pagar algumas contas, pelo menos naquele mês, para dar os 3 calções. Quando eu saí, eu recuperei esse dinheiro. Nessa casinha que eu fui morar, aí eu já comecei a comprar coisas, né? Então eu morei nessa casa por 1 ano e meio. Era um quintalzinho assim, super organizadinho, com várias casinhas, kitnets, né? E eu não tinha problema com os meus vizinhos, eles eram ótimos. O problema era que tinha uma casa atrás, no mesmo quintal, com outra entrada, e o problema era esse casal que morava atrás. Mas beleza, isso aí já soltei num vlog, para quem quiser ver, vou deixar esse vlog aqui embaixo para vocês verem. É um vlog que eu falo por que eu tô me mudando de novo, né, dessa casinha. Mas aí, gente, nessa casa eu conquistei sofá, nessa casa eu comprei cama de casal, nessa casa eu comprei fogão. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me mudei pra lá foi comprar fogão. Nessa casa eu comprei mesa, porque eu não tinha mesa, porque nem cabia lá na outra casinha. Então, eu montei a minha casa lá. Comprei uma máquina de lavar também usada, paguei na época R$ 400, uma máquina também super ótima, me atende, tá aqui, perfeita, perfeito estado, não quebrou, a moça tava se desfazendo porque tava separando. Então, assim, eu tava super de olho sempre em tudo, né? Sempre querendo comprar as coisas com desconto e pagando o menor valor possível. Aí comprei panelas também, né? Assim, eu tive muita ajuda de amigos, não posso mentir. Então, meus amigos fizeram um chá de cozinha pra mim, eu ganhei bastante coisa. A casa que eu tinha 2 pratos, agora eu tenho mais, eu tenho 6 pratos. E aí eu tinha 2 cadeiras só, e as meninas tinham umas meninas que tinham uma confeitaria no corredor da minha casinha, a primeira casinha. E aí elas acabaram que desfizeram a sociedade, aí me deram 2 cadeiras, que é as 2 cadeiras que eu ainda tenho até hoje. Enfim, então assim, eu fui montando minha casinha aos poucos, pra vocês terem noção, ó. Pra eu ter uma casinha toda montada como eu tenho hoje, eu levei mais de 1 ano, fazendo as coisas com muita calma. Vírgula.
eu comecei a gravar conteúdo para a internet. E o conteúdo para a internet começou a dar frutos. Então, eu era professora ainda na época, eu estava como professora na época. E aí, quando eu comecei a gravar vídeo para a internet, e o meu conteúdo era especificamente de morar sozinha, casa, eu comecei a ganhar também muita coisa. Então, assim, eu não posso dizer para vocês que eu comprei tudo que eu tenho aqui hoje, porque seria uma mentira. E vocês sabem disso, que me acompanha sabe que eu fiz publicidade nesses tempos, e publicidade às vezes só por permuta, sem um valor específico. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O sofá que eu tenho foi permuta. Eu tenho uma parceria até hoje com a Deller, que todos os meus conjuntos, lençóis, coisas do sofá, toalha de mesa, toalha, roupão, tudo eu ganhei, eu não comprei nada disso. Eu tive muita ajuda, né? Eu conseguiria comprar tudo? Possivelmente, mas aí levaria muito mais tempo. Beleza, fiquei nessa casinha, essa casinha que eu pagava R$ 1.200. Quando virou um ano de aluguel, geralmente o aluguel sofre um acréscimo. Conversei com o dono, ele falou: Olha, Erika, eu não vou aumentar para ninguém. Assim, gente, a casinha era muito pequena por R$ 1.200, né? A gente sabe que é um valor alto. Mas é uma casinha num lugar ótimo, a garagem era coberta. Não tinha muita privacidade? Não tinha, de fato. Mas era um lugar que eu gostava muito de morar. Era um lugar muito acessível, assim, perto de trem, perto da academia, perto de tudo. Um bairro ótimo. Então, depois de um ano, eu conversei com ele, eu falei, olha, se o aluguel aumentar, eu não tenho condições de ficar. De fato, não tinha, eu tava dando aula ainda. E, assim, pra vocês terem noção, eu nem tinha como pagar R$ 1.200 de aluguel. Lembra que lá no começo eu disse pra vocês que, assim, eu fiz umas contas e o meu teto era 1.000. Mas aí eu vi que, né, pra eu ter mais sossego e tal, por causa de R$ 200, eu fui. Esse apartamento que eu tô hoje é da minha irmã. Então eu também pago um valor abaixo do que é o teto de um apartamento. Gente, eu vou dar uma noção para vocês, tá? Aqui na cidade que eu moro, é uma cidade que tem muita empresa, né? Muita. Então é uma cidade que tem muito prédio, muito apartamento, porque as pessoas trabalham aqui e vêm morar para cá. A cidade está lotada, esbarrotada, assim, de prédio. Ninguém aguenta mais, de fato. Vim para esse apartamento por alguns motivos. Um foi porque a privacidade lá era muito ruim, tive problema com os vizinhos, então não sei quem ia se mudar para lá também, e se eu tivesse problema de novo, enfim. E a segunda coisa era porque a casa estava muito pequena para mim. Então eu não tinha mais espaço para guardar nada e eu já estava me sentindo sufocada. Por quê? Porque aí comecei a trabalhar somente em casa. Então eu comecei a trabalhar só com a psicologia e no o mesmo quarto que eu dormia, eu comia, eu trabalhava, eu fazia tudo no mesmo ambiente. Eu não tinha espaço para andar. Então aquilo já estava também mexendo muito com a minha saúde mental. E aí minha irmã falou, ó, tá vagando o apartamento. Eu falei, não, mas eu não tenho condições de pagar o valor que você deveria cobrar. Aí ela falou assim, olha, ele paga esse valor. Eu diminuo para você um pouquinho, que é o valor da imobiliária, a gente faz sem imobiliária, e eu prefiro que você fique lá do que uma pessoa desconhecida. Inclusive, o ex-inquilino aqui também estava dando muito problema para minha irmã e tal. Assim, pra vocês terem noção, eu saí daquela casinha, eu recebi 2 meses, né, do meu calção de volta, porque um mês eu paguei o aluguel, e aí também teve um descontinho para pintar a casa, porque isso a gente tem que pintar, tá? Toda vez que você sai de um lugar, você tem que entregar do jeito que estava. Então, como a parede tinha furos, estava um pouco sujo, eu tive que pintar. Beleza. Quando eu vim para esse apartamento, a minha irmã só me cobrou um calção. Mas geralmente aqui em São Paulo, gente, são 3 calções. Então eu vim para esse apartamento pagando R$ 1.400. Dei um mês de calção e paguei o aluguel normal e pago meu aluguel todo mês. Lembrando, é quase impossível você achar um apartamento num valor assim em São Paulo, tá? Então eu pago esse valor porque é da minha irmã. E aqui, pra vocês terem noção, não é um bairro bom, eu não considero um bairro bom. O apartamento é legal, um apartamento grande, de 50, acho que 52 metros, pra mim é super bom, tem 2 quartos, sala, que eu não tinha sala, meu sofá ficava na cozinha. Eu tenho sala, eu tenho cozinha, eu tenho varanda, enfim. Mas a localização não é muito boa, mas eu tenho carro, então eu me viro. Mas aqui, geralmente, as pessoas alugam por R$ 2.000. Gente, para você achar uma casa, sei lá, R$ 1.000 em São Paulo, numa boa localização, você não acha, tá? Tem kitnets em São Paulo que eles cobram R$ 1.500. Uma kitnet, 20 metros.
eu acredito que a gente precisa ponderar muita coisa. E algumas coisas eu aprendi depois que eu fui morar sozinha. E aí, depois que eu falei de valores, eu acho que é importante só um plusinho, eu vou dar algumas dicas para vocês não cometerem os mesmos erros que eu. Primeira, não alugue a primeira casa que você for ver. Ah, mas eu amei a casa, tudo bem, mas vai ver outras. Esse foi o meu maior erro. Esse foi o meu maior erro. Eu aluguei a primeira casa que eu vi porque gostei da casinha e porque meu amigo morava no bairro, mas assim, gente, o bairro também, a gente precisa ver, porque o meu amigo mora numa rua que é super boa. E eu peguei uma rua, tipo, 2 ruas para baixo dele e a rua era péssima. Vá ver a casa, se gostou da casa. Passe lá um dia à noite, num final de semana, num domingo de manhã, porque, sabe, domingo de manhã eu quero acordar tranquila, sem barulho, e lá as pessoas já acordavam com o som alto. Então vai lá no sábado à noite, domingo, para ver como que é a rua, conversa com os vizinhos, enfim. Eu não fiz isso, eu aluguei a primeira casa, me ferrei. Porque quando saí dessa casa, pra vocês terem noção, quando saí dessa primeira casa, eu tive que pagar multa contratual. Porque geralmente você pode sair da casa após 1 ano sem pagar multa. Pesquise bem antes de alugar seu primeiro imóvel. Um segundo ponto, bem importante, coloque tudo no papel, faça planilha, veja seus gastos, coloque seu salário, veja quais são as parcelas que você tem no cartão de crédito, quando isso vai acabar, se organize. Algumas coisas são necessárias. Se fosse hoje, eu não me mudaria sem pelo menos sem um fogão, uma geladeira e uma máquina de lavar. Eu acho que são coisas bem essenciais. Eu me mudei sem, só com a geladeira. E o fogão e a máquina de lavar fizeram muita falta. Porque eu tava num lugar confortável, dentro da casa dos meus pais. Confortável no sentido de eu tinha tudo isso, acesso a tudo. O que não era confortável é que eu tava num quarto também, até a minha bicicleta ficava dentro desse quarto, já tava também muito pequeno para mim. E pequeno não só para a quantidade de coisas que eu tinha, mas também pequeno para minha cabeça. Sim, eu queria abrir os horizontes, né? Mas vá com conforto, vírgula, vá com conforto, mas não deixe de ir, se você já se programou e falta um sofá. Poxa, compra 2 cadeiras, que foi o que eu fiz. Eu tinha 2 cadeiras, meus amigos iam lá pra gente tomar um vinho e conversar. 2 sentavam na cadeira, 4 sentavam no chão. Entendeu? Eu já sabia da realidade. Então, assim, não deixe de ir porque, eu não vou porque eu não tenho um jogo de panela. Poxa, acho que vale a pena também a gente enfrentar algumas coisas por conta dos nossos desejos. É um desejo, de fato, morar sozinha? Eu não tenho uma casa montada, porque eu não tenho um sofá, eu não tenho uma mesa. Poxa, mas daqui quanto tempo eu posso comprar? Por que não ir, então, se é um desejo latente? Eu fui, mas eu não recomendaria você sair da casa dos seus pais sem um fogão, uma geladeira e uma máquina de lavar, pelo menos. Além da cama, né? Da cama, que é importante. E eu acho que uma terceira coisa que é bem importante é tenha uma reserva de emergência. Hoje eu tenho uma reserva de emergência que eu não tinha na época que eu saí, porque eu gastei na geladeira e depois gastei no outro calção quando eu me mudei para outra casa. Mas assim, se eu perdesse o emprego na época, eu estaria bem ferrada. A gente pode fazer as coisas que são desejos, né? São desejos importantes para a gente também evoluir na vida, mas a gente precisa não ser só sonhador, mas também ser um pouco de pé no chão, tá? Mas eu quero conhecer, eu vou morar com um amigo. Isso é uma outra coisa, gente. Se você se dá bem, se você tudo certo, cara, eu não vejo problema, mas assim, eu não iria. Eu me conhecendo, eu não sairia da casa dos meus pais para morar com alguém. A não ser que fosse, sei lá, um parceiro, né? Como seria comigo. Vocês sabem que eu já contei essa história. Spoilerzinho bem pequenininho, né, meninas? Eu tava noiva, ia casar, ia morar com um parceiro. Não deu certo, eu fui morar sozinha. Mas eu não iria morar com um amigo ou com uma amiga. Porque o meu desejo era morar sozinha. Viver também a solidão de estar sozinha. De fazer minhas próprias escolhas, de cuidar da minha casa do meu jeito. Almoçar, como eu almocei agora, ou tomar café, como eu tomei, e a loucinha tá ali. Daqui a pouco eu vou lavar. Na hora que eu bem quiser, sem muita cobrança. Sabe? Aí eu não me cobrar porque dormi à tarde. Nossa, a chuva tá pesada. Eu poder descansar, eu poder trazer quem eu quiser aqui, né? Pessoas importantes e relevantes para mim. E é isso. Então, esses erros que eu cometi, talvez, falando aqui para vocês, vocês podem
ter. Depois que for morar sozinha, aí você vai construindo o seu modo, o seu jeito, como você gosta das coisas, principalmente quem você quer trazer para dentro da sua casa, porque isso também é importante. A nossa casa não é um depósito de más energias, então não traga aqui pessoas que você conheceu no mesmo dia, não traga para sua casa todo mundo, que de fato a sua casa é seu refúgio, é onde você vai descansar, onde você vai repor as energias, é onde você vai se acolher, enfim. Acho que é isso. Acho que deu para vocês terem uma boa de uma ideia, assim, de um planejamento, né? Coloque no papel, visualize, veja o que de fato é bem importante para você, você não quer abrir mão, que de fato é inegociável. Ah, eu só vou para mudar para minha casa quando tiver tudo pronto. Então tudo bem, né? Se não é uma urgência, né? Se não, você não tem essa urgência de estar sozinha, né? De começar uma nova vida sozinha, faça no seu tempo. Ai, saúde, pra mim mesma. Fala uma saúde aí pra mim, obrigada. Saiba que você vai viver um processo difícil, tá? Então, se você começou a morar sozinha agora, você vai chorar por 3 meses, como eu chorei. Ah, todo mundo vai chorar. Não sei, tempo de cada um. Eu chorei por 3 meses querendo voltar pra casa dos meus pais, tá? É muito difícil, mas vai passar. Saiba que isso vai passar. Como tudo na vida, porque a vida é inconstante e a gente está se vendo numa realidade extremamente nova. E é isso, né? O desconhecido, além de trazer o medo, traz o incômodo. Então, assim, calma, vai passar. Ah, espero que esse vídeo ajude você que planeja morar sozinha, você que planeja morar sozinho, você alcance esse objetivo. De fato, é uma experiência incrível, uma experiência desafiadora, mas é uma experiência incrível. A gente começa a reconhecer a nós mesmas, a dar valor a coisas que a gente não dava, a construir a nossa individualidade de um jeito muito significativo. Planejamento nunca é demais, mas cuidado também pro planejamento e o medo do novo não te paralisar, tá? Falei bastante, mas espero que ajude. Acho que é um vídeo bem importante. Bom, eu espero que a gente se veja no domingo com novidades no vlog de domingo, que eu não sei, porque eu não gravei nada ainda, mas talvez eu grave, porque amanhã é show de Joyce Alane. E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Com certeza eu vou estar muito animada, cantando todas as músicas. E eu não quero ficar no celular. Quero curtir o show. Mas é isso. Tá, gente? Ai, que bom. Que bom. Já almoçaram, meninas? Não? Já comeram uma fruta hoje? Vão comer? Que é importante. A gente se vê então no vlog de domingo, eu espero. Se não, a gente se vê semana que vem. Se não, a gente se vê nas redes sociais todo dia, porque eu tô lá todo dia, tá? Tá chovendo um bocado. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, menina. Dá um like aí. Beijo.